Olá pessoal, como é que estão vocês? Estamos de volta para mais um tema importantíssimo da história do século XX. Dessa vez, o nosso objetivo é discutir, conversar e compreender o movimento da Revolução Russa. Vamos lá? Além de doutrinação comunista, por que a gente estuda a Revolução Russa? A gente estuda a Revolução Russa porque foi o mais importante processo revolucionário do século XX. E o que aconteceu com a Revolução Russa, além de ser o primeiro lugar do mundo em que as ideias socialistas tentaram ser aplicadas de uma maneira a criar uma alternativa ao sistema capitalista, além disso, o que a Revolução Russa produziu em termos de desenvolver a União Soviética, em termos de participação na Segunda Guerra Mundial, em termos de polarização do mundo com os Estados Unidos na segunda metade do século XX, no que a gente chama de Guerra Fria, isso é determinante para a história da formação da realidade que a gente vive. Então, estudar a Revolução Russa é, de certa forma, estudar a origem dos nossos tempos. E por isso nós vamos tentar conversar a respeito da Revolução Russa. Então vamos lá. Para a gente começar a entender a Revolução Russa, nós temos que voltar, temos que voltar um bom tempo no passado para a gente entender o que estava rolando na Rússia lá nos antecedentes da Revolução. Então presta atenção no que eu vou dizer para você. A Revolução Russa, e para quem assistiu às nossas aulas de Primeira Guerra Mundial já sabe disso, a Revolução Russa aconteceu em dois momentos dentro do mesmo ano, em plena Primeira Guerra Mundial. Então, no ano de 1917, o povo russo por duas vezes se levantou em movimentos revolucionários muito potentes para derrubar a estrutura de poder e de governo vigente. Então, a Rússia que foi para a guerra era a Rússia czarista, que eu vou tentar descrever um pouquinho nesse primeiro slide aqui. E essa Rússia czarista, czar é o título de imperador absolutista da Rússia. Então o czar, o imperador absolutista, era um maluco chamado Nicolau II, da família Romanov, que já governava a Rússia há séculos. Né? É a mais longa dinastia, uma das mais longas dinastias, se não a mais longa dinastia, da história da Europa. Né, de reis se revezando no poder de geração em geração dentro da mesma família. E o Nicolau II enfiou a Rússia na Primeira Guerra Mundial e isso desgastou a situação, nós vamos discutir como isso aconteceu depois, calma, mas isso desgastou a situação de tal ponto em que, em fevereiro de 1917, no calendário russo, porque o calendário russo não é igual ao nosso, né? O nosso calendário é gregoriano e o calendário russo é um calendário juliano. Né? O nosso usa como referência as determinações do Papa Gregório e o calendário russo do Imperador Juliano, romano. Mas enfim, são 13 dias de diferença entre um calendário e outro. Então o que para nós é começo de março, para os russos é final de fevereiro. Eu vou usar o calendário russo porque, caralho, a Revolução é a Revolução Russa. Então no final de fevereiro de 1917, o povo russo se organizou coletivamente, formou comitês populares, né, organizações populares, em que o povo discutia, debatia os assuntos, em que as pessoas se ajudavam mutuamente para enfrentar aquele cenário de miséria, destruição, caos e problemas que a Primeira Guerra Mundial proporcionava, e também se reuniam nesses conselhos populares para se organizar e fazer lutas, fazer greve, fazer manifestação, fazer revolta, e aí, em fevereiro de 17, fazer a Revolução. Esses conselhos populares são chamados de sovietes. Então o que acontece? Os russos nos sovietes, a gente pode chamar de russos soviéticos, eles conseguem derrubar o czar do trono em fevereiro de 1917. A família imperial vai presa. E isso forma um governo provisório que transforma a Rússia numa república. Só que esse governo provisório republicano não atende às principais exigências e às principais necessidades, às principais urgências do povo que se revoltou e fez a revolução organizado em sovietes. Então, em outubro de 17 no calendário russo, 25 de outubro, comecinho de novembro no nosso calendário, os russos fazem uma nova revolução. No mesmo ano, então, são duas revoluções russas nesse chamado ciclo revolucionário russo. Que a Revolução de Outubro é uma revolução, aí sim, socialista, que derruba o governo provisório que era capitalista,
mas era anti-absolutista, né? Era anti-antigo regime, era anti-czarismo, mas era capitalista, derruba o governo provisório e cria um novo governo socialista comandado por um grupo chamado de bolcheviques, que é o nome que lá na Rússia eles davam para os comunistas russos. Eu vou explicar isso também. Então o que acontece? Em 1917 nós temos duas revoluções russas ao mesmo tempo. Só que para nós para nós entendermos como é que isso aconteceu, como é que essas duas revoluções aconteceram, a gente tem que voltar aí sim e conversar sobre os antecedentes da Revolução Russa. Então vamos fazer isso. Beleza? Então vamos lá. A Rússia era um país czarista, ou seja, era a última monarquia absolutista da Europa, com exceção da Igreja Católica, que ainda é absolutista até hoje. Ou seja, a última sociedade que ainda vivia no sistema do antigo regime. A Rússia foi feudal até 1870 e foi absolutista até a Revolução Russa. Então tinha um imperador, o czar, né? Esse czar tinha um poder absoluto sobre a política, era um governo teocrático, o czar era considerado o representante de Deus na Terra, chegava a ser apelidado pelo povo mais pobre, mais ignorante, de o paizinho, né? Como se fosse Deus Pai no universo, e o paizinho, o czar, o representante de Deus na Terra. Era um governo altamente repressivo, tinha até uma polícia secreta chamada Okhrana. Se você quiser escrever Okhrana, é O-K-R-A-N-A, Okhrana. A Okhrana perseguia os opositores do czarismo, perseguia movimentos liberais democráticos ou movimentos socialistas revolucionários, que apesar da Rússia ser um país absolutista, atrasado, agrário e em muitos sentidos ser um país completamente arcaico, os movimentos modernos de luta social e política, o liberalismo, burguês, capitalista, modernizante, as correntes do socialismo, do comunismo, do anarquismo também tinham uma presença muito forte na sociedade russa, apesar das contradições. Então a Ucrânia perseguia toda essa galera que representasse uma ameaça ao status quo, uma ameaça ao establishment, uma ameaça à estrutura de poder do czarismo, do absolutismo. E de uma sociedade que ainda era agrária, ou seja, ainda 80% dos russos vivia na zona rural, vivia no campo. Ainda a economia era mais agrícola que industrial. O que tinha de desenvolvimento industrial na Rússia até o começo do século XX, até a Revolução Russa, na verdade, era o que era estimulado pelo czar, pelo Estado absolutista. Então, olha que coisa contraditória maluca. Era o Estado absolutista que estimulava a industrialização para tentar fazer a Rússia não ficar tão atrasada e tão atrás economicamente das grandes potências, como a Alemanha, a Inglaterra, a França, etc. Mas era um governo absolutista, quer dizer, que ao mesmo tempo que estimulava a industrialização, em parte, não permitia que a burguesia tivesse total liberdade e se desenvolvesse livremente, porque era um governo que ainda mantinha a estrutura de poder na mão da nobreza. Porque quem realmente controlava a sociedade era a nobreza apelidada de boiardos. Quem eram os boiardos? A elite agrária, que controlava as terras e, portanto, controlava até 1870 como servos feudais, depois de 1870 como trabalhadores agrícolas, 80% da população russa, que vivia presa numa espiral de religião, ignorância e miséria, né? Acreditando num governo teocrático em que o imperador se dizia representante de Deus na Terra, e apoiando, sendo conservador, né, e apoiando a continuidade desse sistema agrário rural russo. Claro que havia também, né, gente na zona rural que estava despertando sua consciência, que estava querendo se organizar, que estava querendo lutar para transformar a realidade. Mas de modo geral era isso que a gente tinha. Um país rural, agrário, semi-feudal, com uma industrialização capenga, bancada pelo Estado, mas era um Estado absolutista que não garantia liberdade para a burguesia, porque ainda protegia o domínio da nobreza e era uma monarquia teocrática e com grande repressão política. Beleza? Beleza. Só que mesmo nesse cenário, o que acontecia? Como eu já disse, havia espaço para certa oposição. Havia espaço para movimentos políticos que buscavam a transformação do país. E aí, nesse cenário, eu quero destacar dois grandes grupos políticos. Um deles era aquele que defendia os princípios do liberalismo capitalista, do liberalismo burguês, que era chamado de Kadete, o Partido Liberal Russo.
Claro que o cadete não tinha uma força efetiva. Por quê? Porque como a burguesia russa dependia muito do apoio do Estado para ter o pouco de desenvolvimento industrial que a Rússia tinha, era uma burguesia que tinha uma postura liberal, mas que não criticava o czarismo. E que, portanto, no máximo defendia mudanças moderadas para transformar a Rússia numa espécie de monarquia constitucional, onde o czar ainda governasse, mas houvesse uma limitação do absolutismo ou coisas desse tipo. Beleza? Beleza. O outro grande grupo era o chamado PSDOR, que é um partido político, PSDOR, chamado Partido Social Democrata Operário Russo, ou algumas traduções consideram Partido Operário Social Democrata Russo, aí seria POSDR. Tanto faz, na verdade. E esses caras do PSDR eram quem? Eram os marxistas, os socialistas marxistas na Rússia. Só que esses socialistas marxistas, durante o final do século XIX e o começo do século XX, eles eram separados em duas tendências, em dois grupos internos, os mencheviques e os bolcheviques. Menchevique, em russo, significa os membros da minoria. Porque, obviamente, no momento histórico em que o PSDOR se desenvolveu, esse grupo era a minoria entre os militantes e os líderes que participavam do PSDOR, do Partido Social Democrata Russo, que era o Partido Socialista Revolucionário Marxista. E bolchevique significa os membros da maioria, porque no momento da fundação do PSDOR, esses caras eram a maioria dos líderes e dos militantes, dos participantes. Claro que o PSDOR não era o único partido socialista, não era o único grupo revolucionário, não era o único grupo sequer socialista, né? Existiam vários outros, tinha os anarquistas que não formam partidos políticos, mas formam movimentos de luta revolucionária, né? Bakunin é russo, não é por acaso. Tinha o partido chamado de Socialistas Revolucionários da Esquerda, que eram mais ligados a uma luta camponesa por terras e pelo fim da propriedade privada rural. A gente tinha socialistas moderados, que não eram revolucionários. A gente tinha outros grupos, outros partidos socialistas menores, enfim, mas o PSDR era o mais expressivo. E qual era a diferença entre mencheviques e bolcheviques para eles se separarem em dois grupos? Os dois defendiam a teoria marxista, ou seja, a teoria de que o desenvolvimento da Rússia tinha que levar a Rússia a uma revolução socialista, que ia criar uma ditadura do proletariado, ou seja, um governo socialista dos trabalhadores, para ser uma fase de transição até chegar ao comunismo, que seria a fase superior do desenvolvimento humano, em que não haveria Estado nem propriedade privada. Aquele esqueminha que a gente já discutiu, né, nas aulas sobre as ideologias do século XIX. Só que havia uma diferença muito grande entre mencheviques e bolcheviques sobre como chegar à revolução, sobre tática revolucionária. Então a estratégia é fazer uma revolução para criar o socialismo. A tática é como chegar à revolução. Os mencheviques faziam uma leitura mais rígida das obras do Marx e achavam que o que o Marx escrevia era meio que como se fosse uma espécie de guia que deveria ser seguido. Porque quando Marx escreveu O Capital e outras das suas obras, ele estava analisando o capitalismo dos países centrais, dos países desenvolvidos, né, dos países mais ricos, como Inglaterra e Alemanha. E nessa análise, o que o Marx falou? O Marx falou que para que a revolução esteja madura e possa acontecer, é necessário o desenvolvimento das forças capitalistas até o máximo. Porque quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais desenvolve a exploração dos trabalhadores, e quanto mais se desenvolve a exploração dos trabalhadores, mais vai se formando a consciência de classe e a percepção da mais-valia, né? A percepção da exploração, a percepção da concentração da riqueza e do poder na mão da classe burguesa capitalista. E quanto mais isso ficar claro, né, quanto mais o capitalismo se desenvolver e essa desigualdade fundamental ficar clara, maiores as chances do trabalhador desenvolver consciência de classe, maiores as chances do trabalhador perceber as manipulações da superestrutura, das ideologias, do Estado, da religião, etc., e maiores as chances de acontecer a luta de classes revolucionária. Então os mencheviques achavam que se o Marx estava falando assim, é porque tinha que ser assim em todos os lugares. E, na verdade, o que o Marx estava fazendo? Estava analisando o que estava acontecendo na Europa industrializada. Ele não estava criando um manual que tinha que ser seguido em todos os lugares.
Mas os mencheviques liam como uma espécie de manual. E aí o que eles pensavam então? A Rússia não era um país capitalista desenvolvido. A Rússia era um país ainda absolutista e agrário. Então o que eles apostavam? Que primeiro tinha que ter uma revolução burguesa que derrubasse o czar e a nobreza. Então que os socialistas tinham que se aliar com a burguesia para fazer uma revolução burguesa liberal. Porque essa revolução burguesa liberal instituiria um capitalismo que poderia se industrializar e desenvolver-se, criando uma classe operária urbana explorada, cada vez mais descontente, que como é um governo burguês liberal, vai ser democrático, né? Liberal democrático, liberal representativo, vai ter possibilidade de organização de sindicatos e partidos políticos, sem tanta repressão que nem no czarismo, sem Ucrânia, para fazer perseguição e mandar os caras presos em campos de concentração e trabalhos forçados na Sibéria, e em outros lugares da Rússia. E que então, nesse cenário em que houvesse liberalismo econômico, industrialização e alto grau da exploração da classe trabalhadora operária que ia crescer, junto com democracia e liberdade de expressão, seria possível aí sim formar um movimento revolucionário socialista que num segundo momento, não sabemos quantos anos depois, né, faria uma nova revolução, uma revolução socialista dos trabalhadores. Então os mencheviques pensavam num processo gradualista, em que primeiro uma revolução burguesa liberal capitalista para desenvolver o capitalismo por alguns anos e aí ter condições de fazer uma revolução socialista dos trabalhadores. Já os bolcheviques, eles analisavam completamente diferente. Eles consideravam que apesar de realmente a Rússia não ter uma classe operária muito grande, já tinha uma classe operária bastante organizada e bastante consciente do seu papel de classe, né, de classe trabalhadora oprimida que tinha que se libertar através do processo revolucionário. Então, o que os bolcheviques defendiam? Que a Rússia devia desenvolver uma tática própria para chegar à revolução. Não achar que tem que primeiro ajudar a burguesia para depois fazer a revolução socialista. Fazer a revolução socialista imediatamente. Já derrubar o czar e a nobreza, junto com a burguesia e o capitalismo, né, que estavam meio que misturados nesse momento histórico da Rússia. E aí, com essa revolução socialista dos trabalhadores, liderada pelo Partido Comunista, né, pelo PSDOR, pelos bolcheviques, com uma vanguarda revolucionária, ou seja, uma liderança revolucionária formada pelos operários urbanos, que essa liderança ia puxar um movimento de massas, um movimento popular camponês, que ia conseguir derrubar todas as estruturas do czarismo, do absolutismo, do antigo regime, do capitalismo e da burguesia e da nobreza, tudo ao mesmo tempo, e já desenvolver uma modernização, já desenvolver uma industrialização da Rússia dentro de um sistema socialista, de um governo da classe trabalhadora, uma ditadura do proletariado. Então eles defendiam a união dos trabalhadores da cidade e do campo. Por isso que o símbolo dos bolcheviques, e depois o símbolo da Revolução Russa, e depois o símbolo do comunismo no mundo inteiro, já que o movimento bolchevique, que levou à Revolução Russa de outubro de 17, acaba virando modelo para o resto do movimento socialista e comunista no mundo inteiro, o símbolo dos bolcheviques era uma foice e um martelo cruzados. A foice representando os trabalhadores rurais, o martelo representando os trabalhadores industriais, os operários e camponeses, e aí a foice e o martelo cruzados, a união dos operários e camponeses para fazer a revolução imediatamente. Não esperar até ter uma classe operária muito explorada por um capitalismo já muito desenvolvido. Então é esse o cenário, tudo bem? E aí o que vai rolar? Vai rolar que em 1904 e 1905 vai acontecer um processo que vai acelerar o descontentamento popular. O imperador, o czar, vai enfiar a Rússia numa guerra, a chamada Guerra Russo-Japonesa, que é uma daquelas guerras do imperialismo do século XIX e começo do século XX que a gente estudou também já anteriormente, né? Imperialismo e neocolonialismo. Rússia e Japão disputavam um território que hoje pertence à China, que era um território meio desértico, mas rico em recursos naturais, especialmente em minérios, que é a Manchúria. Então, Rússia e Japão entram em guerra. O czar tinha esperança de que essa guerra ia fortalecer o seu poder, porque ia estimular o nacionalismo do povo russo, né, e o papel de heroísmo do czar como líder da nação, líder da pátria, etc, etc. Só que o tiro saiu pela culatra. E saiu pela culatra por quê?
Porque, na verdade, a Rússia foi derrotada nessa guerra. O Japão já era um país industrial com uma indústria bélica desenvolvidíssima no começo do século XX. Enquanto a Rússia continuava sendo um país agrário e semi-feudal, com uma indústria embrionária, né, em processo de desenvolvimento inicial. Então o Japão deu um pau na Rússia, venceu a Rússia, impôs uma pesada punição de indenizações, etc. E a situação da Rússia piorou ainda mais. Então uma situação que já era de um povo miserável, muito pobre, né, um povo trabalhador na cidade, sem direitos, sem garantias, sem porra nenhuma, um povo trabalhador no campo, explorado, quase como uma exploração feudal. Isso fez a situação se agravar ainda mais. Então, com esse agravamento da situação econômica e social do povo russo, o que acaba acontecendo? Em 1905, esse povo cada vez mais desesperado, cada vez mais descontente, cada vez mais buscando alternativas de transformação, o povo vai se organizar em sovietes. O que eram mesmo os sovietes? Comitês populares auto-organizados, né, em que o próprio povo se organiza para fazer fundamentalmente três coisas. Ajuda mútua, né, quem tem um pouco mais ajudar quem tem menos. Segundo, formação política. Então é aí que aqueles partidos políticos e aqueles líderes, né, mencheviques, bolcheviques, socialistas revolucionários, anarquistas, essa galera toda vai buscar nos sovietes esse contato com o povo para tentar difundir suas propostas, suas ideias, suas ideologias e tal. Então tem soviético que tem mais que apoia mais os bolcheviques, soviético que apoia mais os mencheviques, soviético que é anarquista. Então, mas começa a surgir espontaneamente um movimento popular, auto-organizado. Então os camponeses de uma determinada aldeia se juntam para formar o soviete da aldeia, para discutir os problemas, para se ajudarem e ao mesmo tempo para tentar organizar movimentação política, protesto, revolta. Nas cidades, nas fábricas, começam a se formar sovietes de operários, nos bairros começam a se formar sovietes de moradores e tal, que é o nome, soviete é o nome russo para Conselho Popular Auto-Organizado, ou seja, o povo se juntando para debater os problemas e buscar soluções por conta própria. Já que não tinha direito de participação política porque o governo era absolutista, e era restrita a participação a uma nobreza e a uma galera das camadas mais ricas e poderosas da sociedade, o povão vai se organizando, vai se auto-organizando por conta própria. E os socialistas vão ficando loucões, né, velho? Porque os caras olham e falam assim, agora é a oportunidade da gente fazer nossas ideias se difundirem, penetrarem e movimentarem a população. O resultado disso é que, com a formação desses sovietes todos, acaba acontecendo, em 1905, uma tentativa de revolução. Essa tentativa de revolução explode, mas ela é duramente reprimida pelo czar e pela polícia. Duramente reprimida. Tão duramente reprimida que acaba sendo um verdadeiro marco histórico, que leva uma parte grande do povo russo a perceber que o czar não era o paizinho protetor do povo, para quem o povo tinha que pedir ajuda. Que o czar era, na verdade, parte da máquina da repressão, parte central da realidade que gerava essas condições péssimas de situação econômica, social e política, de falta de direitos, de exclusão, miséria e sofrimento para o povo russo. Então, o despertar da consciência começa a ser dentro dessas organizações soviéticas aí. Então o czar reprime pra caralho, só que não só reprime, o czar também percebe que só reprimir não vai dar certo, só reprimir não vai resolver o problema. Então o czar também faz um pouco de concessão a essa tentativa revolucionária, esse ensaio revolucionário de 1905, que é o quê? A formação das Dumas. O que quer dizer a palavra Duma em russo? Quer dizer algo tipo parlamento para nós, que é o quê? O czar prometeu que os problemas iam se resolver e que o povo ia conquistar direitos não pela revolução, porque a revolução tem que ser reprimida porque desafia a autoridade do czar, mas pela vontade do czar de permitir eleições em que o povo ia eleger representantes para formar um parlamento, para fazer uma constituição e conquistar direitos. Né? O czar ia dar o direito do povo ter direitos. Entendeu? Então o czar joga com esse jogo da manipulação e consegue acalmar pela repressão e pela manipulação, consegue acalmar a situação. Só que isso vai gerar consequências graves. Por quê? Porque nesse processo
revolucionário, a maioria dos bolcheviques estava presa e perseguida pela Ucrânia, então ou estava preso em campos de concentração, cadeias e centros de trabalhos forçados espalhados pela Rússia inteira, mas principalmente lá na Sibéria, que é uma espécie de deserto gelado, onde o czar mandava os seus inimigos, ou os bolcheviques, a maioria dos seus líderes, estavam exilados, fugindo da perseguição da Ucrânia. Quem estava na Rússia, por ser menos perseguido, por não defender uma revolução imediatamente, por ser mais então graduais e moderados, eram os mencheviques. E os mencheviques não participaram, não apoiaram esse movimento popular. Os bolcheviques acharam isso um absurdo, e isso vai levar a um rompimento dos dois grupos. Então o grande saldo desse ensaio revolucionário é duplo. Primeiro, a formação dos sovietes e o início do desenvolvimento de uma consciência de classe revolucionária e democrática no povo russo. Segundo, democrática porque é auto-organizada. Segundo, o rompimento de bolcheviques e mencheviques. Então o PSDOR se desfaz e os bolcheviques e os mencheviques acabam virando dois partidos separadamente com linhas políticas bem diversas, inclusive partidos e grupos políticos que se tornam a partir de agora adversários abertamente. Tá bom? Beleza. Então esse é o cenário. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que até 1917, eu não vou entrar nessa descrição, porque senão a nossa aula vai ficar ainda mais longa do que já costuma ficar. Até 1917, o czar vai conseguir cozinhar a situação. Cozinhar quer dizer o quê? Vai conseguir manter a situação mais ou menos equilibrada, com esse lance de convocar eleições, dumas, enfim, prometer direitos e tal, como se ele fosse um czar mais liberal. Beleza. Só que assim, o czar, o Nicolau II, era um czar extremamente obscurantista, né? Só um parênteses rápido. A corte russa era uma das cortes mais luxuosas e tradicionais da Europa. Só que a corte do Nicolau II ela era meio que marcada pela presença de um conselheiro pessoal do czar e da czarina, né? Do imperador e da imperatriz, que era um maluco chamado Rasputin, ou Rasputin, depende da pronúncia aí. Que era um monge meio obscuro, ninguém sabia direito a origem desse cara, que ganhou muita influência na corte por ajudar a curar um problema de saúde do filho mais novo, do herdeiro do trono do czar. Porque o czar tinha acho que 3 ou 4 filhas e só um filho mais novo que tinha epilepsia, tinha convulsão constante, uma saúde muito frágil. Então, esse Rasputin teria sido valorizado pela imperatriz, que depois também valorizado pelo Nicolau II, o czar, por ter um papel importante na preservação da saúde do molequinho, do herdeiro do trono. E isso tornou um cara que era meio que um místico, visto como um bruxo ou um feiticeiro por alguns, e como um milagreiro enviado por Deus por outros, mas é um ambiente de muito obscurantismo, misticismo mesmo, tipo Idade Média, manja? Esse cara acaba virando o conselheiro principal da família real russa. Então, o czar apresentava uma fachada liberal, uma fachada de civilização moderna, mas na verdade ele era isso aí, ele era Rasputin, entendeu? Era uma corte muito bizarra, muito cheia de contradições. E aí o que acontece? Até 1917, o czar consegue controlar a situação mais ou menos bem. Consegue controlar mais ou menos bem por quê? Porque vai levando nesse banho-maria de manipular o povo com as dumas e tal, não sei o quê, papapá, beleza. Só que quando a Rússia entra na guerra, a situação que já era dramática de pobreza, miséria e problemas sociais para o povo vai ficar ainda pior. Porque a Rússia é o país mais pobre, menos industrializado, menos bem armado e com menor capacidade de indústria bélica. Então a Rússia é um exército gigantesco, o maior exército, a maior força militar de todos os participantes da guerra, só que é o exército mais frágil. É como se fosse uma carroça gigante disputando uma corrida com motos de 500 cilindradas, manja? Uma carroça gigante, ela é grande, difícil de ultrapassar. Mas ela é lenta. Então, quer dizer, não vai ganhar a corrida nunca. É isso que é a Rússia. É isso que é a Rússia na guerra. Então, quando a guerra começou, os bolcheviques tinham lá um líder muito importante chamado Vladimir Ilyich Ulyanov. Mas, como todos os bolcheviques, ele usava um nome falso para evitar que a perseguição e a repressão a ele e aos bolcheviques recaísse sobre os membros da sua família também. Então ele era conhecido como Vladimir Lenin.
E ele estava exilado, o Lenin. O Lenin era o principal líder político e intelectual dos bolcheviques. Era o principal formulador de propostas, estratégias e ideias do Partido Bolchevique, que são os comunistas da Rússia. E o Lenin ele vai escrever no jornal dos bolcheviques, que era impresso fora da Rússia, clandestinamente, e mandado para dentro da Rússia, no meio de carga com os trens, né, escondido no meio da carga, e depois membros do Partido Bolchevique, que eram trabalhadores ferroviários, pegavam esses jornais e clandestinamente ajudavam o jornal a chegar nos bolcheviques para ser distribuído e tal, não sei o quê. Chamava Pravda o jornal, que quer dizer faísca, né, faísca revolucionária. E o Lenin escreveu no Pravda a seguinte frase: a guerra é o mais belo presente do czar à revolução. Ou seja, a Rússia participar da Primeira Guerra Mundial é a melhor coisa que o czar podia fazer para a revolução. E veja, o Lenin era contra a guerra. O Lenin era de um grupo de socialistas que considerava a guerra uma tragédia, porque quem ia matar, morrer, sangrar, sofrer na guerra era o povo trabalhador. E que isso ia gerar morte, desespero e miséria e caos social. Que ajudava o desenvolvimento da revolução? Ajudava, porque quanto mais caos, miséria, morte, desespero, maior descontentamento, maior a chance das pessoas apoiarem o movimento revolucionário. Mas os bolcheviques, o Lenin e vários outros eram contra a guerra por considerar que ia ser uma tragédia humana, como foi de fato. Só que entre todos os países da guerra, a Rússia era que ia se fuder mais. E se fudeu mais, a gente sabe disso. Então por isso que o Lenin está fazendo meio que essa profecia em 1914. A guerra é o mais belo presente do czar para a revolução. Ou seja, o czar entrar na guerra vai causar tanto desespero, caos, miséria e problemas sociais e econômicos para o povo russo, que é meio que assim, vai chegar numa situação em que o povo não vai sentir que não tem mais nada a perder. E quando as pessoas sentem que não tem mais nada a perder, elas apertam um botão na sua vida, que chama tecla foda-se. Né? Quando viver assim ou morrer dá na mesma, a alternativa é lutar para transformar a realidade. Percebe? E aí o Lenin diz: a guerra é o mais belo presente do czar para a revolução. E é por isso que ele tinha razão. 3 anos depois, de fato, as consequências da guerra vão levar à ocorrência de 2 revoluções na Rússia em 1917. Vamos discutir então como é que essas revoluções vão acontecer em 1917. Como eu disse, a primeira vai acontecer em fevereiro, né, no calendário russo. Então, o que vai rolar? Vai rolar o seguinte: a situação da guerra gera um descontentamento tão gigantesco no povo que o movimento dos sovietes se reorganiza, e na verdade não só se reorganiza, como se amplia, porque não são apenas dessa vez sovietes de operários, camponeses e moradores de bairros e população civil trabalhadora comum, mas vão se formar também sovietes de soldados, que lá nos campos de batalha contra a Alemanha vão se levantar contra seus comandantes e vão eleger seus próprios oficiais e vão se rebelar, e muitos vão decidir abandonar o campo de batalha coletivamente e voltar para a capital, São Petersburgo. Na época a capital da Rússia não era Moscou, voltar para a capital para combater o governo do czar e não combater mais os alemães. Então, com isso, nós temos a Revolução de Fevereiro. Essa Revolução de Fevereiro não é liderada pelos bolcheviques. Por que não? Porque a maioria dos bolcheviques nem estava na Rússia. A maioria dos bolcheviques estava exilada ou presa. Principalmente os comandantes bolcheviques, que eram, os líderes bolcheviques, aliás, que era quem tinha maior capacidade de organização, de planejamento e de liderança do processo do movimento, eles estavam indisponíveis, presos ou exilados. E aí quem lidera esse movimento são os mencheviques. E aí então se forma um governo provisório. Né? O povo derruba o czar e os líderes políticos formam um governo provisório. Quem eram os líderes políticos? O partido dos mencheviques, principalmente políticos como Martov e Kerensky, que eram os grandes líderes dos mencheviques, com apoio da burguesia russa do Cadete. Então era um governo provisório formado por mencheviques mais Cadete, que era um governo liberal, ou seja, capitalista, que defendia a continuidade da Rússia na guerra, por exemplo. Né? Só que não era isso que o povo esperava, né, mano? O que o povo esperava? O povo que estava organizado em sovietes, que é quem fez a revolução acontecer,
O povo esperava 4 coisas. Essas 4 coisas eram resumidas numa espécie de slogan revolucionário, que era paz, terra, pão e liberdade. Paz para esse povo dos soviéticos queria dizer a Rússia sair da guerra, acabar com a guerra, já era guerra. Terra quer dizer reforma agrária, ou seja, tirar as terras da mão da nobreza e dividir as terras para os camponeses, que era quem vivia e de fato trabalhava na terra. Então, reforma agrária, redivisão das terras, dando condições para os trabalhadores camponeses viverem e trabalharem com suas famílias nas terras, pequenas propriedades. Era isso que o povo queria. Pão significa melhores condições de vida para a população urbana, né? Com melhores salários, com, enfim, com direitos e abastecimento urbano mesmo. Pão, literalmente, comida. Tá faltando comida. E liberdade quer dizer democracia, o fim do absolutismo e democracia. Dessas 4 coisas, o que o governo provisório menchevique mais cadete fez? Só liberdade. Ou seja, só transformou a Rússia numa república e garantiu as liberdades públicas, ou seja, instituiu princípios democráticos, como liberdade de expressão, liberdade de organização, liberdade de partidos políticos, liberdade de imprensa. E isso, então, vai gerar 2 efeitos. Primeiro efeito, o povo continua puto. No começo o povo está apoiando o governo provisório porque tem esperança, mas com o tempo o povo vai ficando puto com o governo provisório. Por quê? Porque não saiu da guerra, que era o principal, não fez reforma agrária, que era a segunda coisa principal, e não melhorou as condições de vida, que era a terceira coisa principal. Só democratizou, mas isso não estava melhorando as condições de vida. Então o descontentamento vai ficando cada vez maior contra o governo provisório. E a segunda coisa que o governo provisório garante é, com a democracia, com a liberdade, os líderes bolcheviques que estavam presos vão ser soltos da cadeia, e outros líderes de outros grupos também, claro, né, de todos os opositores do czarismo. Os exilados vão poder voltar. Isso principalmente a partir de abril de 1917, né, um mês e pouquinho depois do começo do governo provisório, começa a gerar muita agitação social, muita agitação política, porque com a libertação dos presos políticos, a volta dos exilados, liberdade de expressão, liberdade de organização e liberdade de imprensa, começou a ter um monte, na época não tinha televisão ainda, né, mas começou a ter um monte de jornal criticando o governo provisório, propondo revolução, mudanças mais profundas, radicalização do processo revolucionário, acusando os mencheviques de traidores da revolução por ter se aliado com a burguesia. Começou a ter greves, protestos, manifestações, e o governo menchevique, que não queria sair da guerra e nem fazer as mudanças, porque não queria prejudicar a burguesia, porque tinha esperança de transformar a Rússia num país capitalista desenvolvido, para só depois que isso acontecesse, anos depois, poder fazer uma revolução socialista, os mencheviques não atendiam às reivindicações populares. E cada vez mais usavam da repressão para manter o controle sobre a sociedade. E aí mantém a guerra e mantém a repressão, isso vai levando a um cenário cada vez mais explosivo. O Lenin, percebendo isso, em abril de 1917, logo que ele volta para a Rússia, ele publica um documento, né, chamado de Teses de Abril. O que são as teses de abril? As ideias que o Partido Bolchevique vai defender do que deveria acontecer na Rússia a partir de abril. Que na verdade são as teses de abril, são as ideias do Lenin, propondo mais mudança. Então quais eram as teses de abril? Elas podem ser resumidas fundamentalmente em 2 princípios. O primeiro princípio é o princípio político. As teses de abril são baseadas na ideia de todo o poder aos sovietes. O Lenin usou essa frase no discurso dele logo que ele chegou na Rússia. Ele voltou do exílio, pisou na Rússia, fez um discurso na estação de trem e falou isso. Todo o poder aos soviéticos. Quer dizer o quê? Que o governo tinha que ser uma ditadura do proletariado. E quem é o proletariado? É o povo trabalhador. E como é que o povo trabalhador está organizado? Nos comitês populares, os sovietes. Então quem tinha que governar a Rússia? O partido menchevique? O cadete? O governo provisório? Não. Quem tinha que governar a Rússia era o próprio povo organizado em sovietes. E a segunda coisa das teses de abril era um projeto econômico-social, que foi apelidado de Paz, Terra e Pão. Perceba, Paz, Terra e Pão, não Paz, Terra, Pão e Liberdade. Paz, Terra e Pão é uma adaptação socialista-comunista para as ideias iniciais dos sovietes, que era o quê? Paz é sair da guerra, custe o que custar. E aí os bolcheviques defendiam que a saída da guerra tinha que ser estimulando, fazendo propaganda, apoiando que acontecesse revolução na Alemanha também, para os trabalhadores da Alemanha tomarem o poder na Alemanha e aí acabarem com a guerra por não aceitarem mais
um governo burguês que leva o povo à guerra. Passou um caminhão aqui, como vocês podem perceber, como já passaram algumas motos, enfim. Se isso não desse certo, dá-se um jeito para acabar com a guerra. Paz. Terra significava reforma agrária, mas não a reforma agrária de pequenas propriedades familiares, como é o projeto inicial lá dos sovietes. É reforma agrária socialista, quer dizer o quê? Coletivização das terras. Quer dizer que em cada fazenda, as terras não vão mais pertencer aos fazendeiros, aos nobres, aos boiardos, mas também não vão ser divididas para cada família ter seu pedacinho. As terras vão ser coletivizadas. Então, os camponeses da aldeia agrícola vão formar um soviete de camponeses, e esse soviete, todo o poder aos sovietes, inclusive o poder sobre a riqueza. E esses sovietes é que vão trabalhar, organizar o trabalho, a produção e a divisão da riqueza na terra. A mesma coisa o pão, não é simplesmente dar direitos. Muita gente fala assim, o comunismo quer dar direitos aos trabalhadores. Não, não quer dar direito aos trabalhadores. O comunismo quer que o poder seja dos trabalhadores. Então qual que é a ideia? O fim da propriedade privada dos meios de produção. O fim do domínio da burguesia sobre as fábricas, sobre as empresas, sobre os negócios, e que os próprios trabalhadores formem sovietes para administrarem o seu próprio trabalho coletivamente. Né? Então não é a conquista de direitos, é a conquista do controle sobre a própria vida e o próprio trabalho. Então é paz, terra e pão, todo o poder aos sovietes, as teses de Abril do Lenin. Com essas teses de Abril, o que vai acontecer? Cada vez mais os sovietes começam a criticar o governo provisório menchevique e se aproximar dos bolcheviques e de outros grupos revolucionários. Os bolcheviques passaram a ser um dos principais. E aí o que acontece? De vez em quando, esses sovietes, cada soviete escolhia um representante para formar um congresso dos sovietes, ou seja, uma grande reunião de representantes de todos os sovietes da Rússia para decidir o que os sovietes deveriam fazer. O primeiro congresso soviético tinha acontecido lá atrás, em fevereiro, na época da primeira Revolução Russa, e agora, em outubro, estava marcado o segundo congresso dos sovietes, que ia discutir o quê? Se os sovietes continuavam apoiando o governo provisório ou não. E se continuasse apoiando, apoiar como? Se não continuasse apoiando, o que fazer? E aí, um dos líderes dessa organização do segundo Congresso Soviético, que presidiu o Congresso Soviético, foi um cara chamado Leon Lvov Davidovich Bronstein, que também usava um nome falso para a família escapar da repressão. Ele era chamado de Leon Trotsky. Trotsky pode ser tanto com I quanto com Y no final, às vezes, depende da tradução. Hoje em dia se usa mais com Y, né? Leon Trotsky. E o Trotsky, ele tinha sido menchevique no começo da vida dele, da vida política. Só que depois da Revolução de 1905, que os mencheviques não apoiaram o povo, abandonaram o povo para ser reprimido pelo czar, o Trotsky fugiu da Rússia pela repressão, porque ele participou da Revolução de 1905. Ele abandonou os mencheviques por não acreditar mais que os mencheviques realmente estavam a favor de uma revolução socialista. E agora, quando ele voltou para a Rússia, ele se uniu com os bolcheviques. Então ele era também, junto com o Lenin, os dois principais líderes bolcheviques, Lenin e Trotsky. E aí o Lenin propôs as teses de Abril, e o Trotsky, liderando o segundo congresso dos sovietes, ele fez o quê? Ele propôs duas coisas. Primeiro, a bolchevização dos sovietes, significa o quê? Os sovietes pararem de apoiar o governo provisório e apoiarem as teses de Abril e a proposta revolucionária dos bolcheviques, ou seja, vamos fazer uma nova revolução de acordo com as ideias defendidas pelos bolcheviques nas teses de Abril. E a segunda ideia era criação de um exército popular revolucionário dos sovietes, criação de uma força militar soviética para fazer essa revolução acontecer, que vai ser chamado de Guarda Vermelha, mais tarde vai virar o Exército Vermelho. Então, essas duas propostas do Trotsky acabam sendo aprovadas, o segundo Congresso Soviético se torna um Congresso Bolchevique, e por isso, então, em outubro de 1917, nós temos a segunda Revolução Russa no mesmo ano, que é chamada Revolução de Outubro, puta nome criativo, ou Revolução Bolchevique, ou também Revolução Vermelha. A partir disso, os bolcheviques tomam o poder junto com os sovietes, derrubam o governo provisório e vão criar um novo governo chamado Conselho dos Comissários do Povo. Em 10 dias, com pouquíssimo derramamento de sangue, os bolcheviques, com pouquíssima resistência, porque o governo provisório estava sem apoio popular, os bolcheviques conseguiram derrubar o governo provisório e iniciar uma nova fase da história da Revolução. E essa nova fase, a partir da Revolução de Outubro, a gente estuda
na próxima videoaula. Beleza, minha gente? Até a próxima, então.